Então, pessoal, meu nome é Marcos. Eu vou apresentar aqui sobre BioPython. Eu quero incentivar o uso de Python, de bibliotecas do Python para resolver problemas de bioinformática, né? Porque a gente... a bioinformática, como eu vou mostrar nos próximos slides, é uma área multidisciplinar. E, por ser uma área multidisciplinar, tem pessoas das mais variadas áreas. E nem sempre essas pessoas elas têm não têm tanta intimidade com programação. Então, elas podem estar utilizando, ou pessoas mesmo que tenham intimidade, mas não querem reinventar a roda, podem estar utilizando bibliotecas, ferramentas, e fazer código para a bioinformática, para resolver problemas biológicos, que não são poucos, ok? E a quantidade de dados é muito grande. Essa palestra não tem tanta coisa assim complicada, ok? Tem alguém aqui que trabalha direto ou indiretamente com bioinformática? Trabalha? Sim. Então, tem coisas bem simples, tá certo? Para que vocês possam ver um pouco do BioPython, que tem uma quantidade grande de módulos, classes e métodos. Então, nós vamos iniciar aí. O meu nome é Marcos, a minha formação é em ciência da computação, então eu espero aí não falar tanta bobagem de biologia, porque realmente não é muito a minha área, mas eu estou nessa área por causa da bioinformática. E eu faço parte aí do grupo de bioinformática da Unifesp aqui de São José dos Campos, tá certo? O grupo liderado pelo professor Reginaldo. Ultimamente as pesquisas estão sendo direcionadas aí para entender o genoma da cana-de-açúcar, que é um genoma bem complexo. Inclusive, a minha pesquisa vai nessa direção também, né? Podemos falar mais posteriormente. Eu trabalho ali com grafos de Broglie, tá certo? E tem apresentações toda sexta-feira. Quem quiser, podemos combinar se alguém quiser ir lá ver alguma apresentação, trocar alguma ideia, será bem legal essa troca, né? Esse compartilhamento de informação. E o objetivo da palestra é incentivar o uso de Python em bioinformática e o uso de BioPython para otimizar o seu tempo, ok? É o que eu falei de não reinventar a roda, você está utilizando coisas que já existem e está se preocupando com outras coisas. Então, a bioinformática, como eu falei, é uma área multidisciplinar. É muito complicado você ter o conhecimento em várias áreas, né? Estatística, programação, biologia. Então, você sai meio aí da sua zona de conforto, como eu saí, porque eu estou acostumado só com algoritmos, a implementar. A gente, que é de ciência da computação, a gente já quer implementar as coisas. E tem um conceito por trás, né? O porquê que estamos fazendo isso, o porquê que está realizando, por exemplo, uma montagem, né? Enfim, o porquê que você está fazendo N coisas, tem que ter esse amparo aí da biologia, né? A gente tem pesquisador da biologia que tem que dar esse viés aí, biológico e também um viés computacional. Eu não vou muito entrar na diferença de biologia computacional e bioinformática, e para termos didáticos, vamos considerar que é a mesma coisa, embora não sejam. BioPython, o site oficial da BioPython, biopython.org, né? O código BioPython é um código aberto, fácil de entender, ok? Está no GitHub, né? Tem o tutorial que eles fizeram, que é uma espécie de um manual bem didático, bem interessante. Os códigos da apresentação ainda não subi para o GitHub, vou estar subindo posteriormente. E os slides estão no Speaker Deck, no SlideShare. Ao final da apresentação, eu vou passar também outras referências, outros livros, outros materiais, para quem quiser
iniciar na área ou já está na área e quer aprofundar seus conhecimentos. Então, é isso. O BioPython ele tem suporte para diversos sistemas operacionais. Vocês podem estar baixando aí, fazendo download pelo site aí, da wiki deles. Tem as mais variadas versões. Também eu estou usando a 1.63. Se não me engano, a última versão é 1.66. Foi lançado em outubro. E pode instalar, né, pela forma mais simples, aí, pelo gerenciador de pacotes do Python, pip. Então, começando de forma bem simples, ok? Vamos dar um hello world, digamos assim. Essa sequência do BioPython, ela é uma sequência, essa classe sec, ela é uma sequência, assim como a sequência string do Python, ou seja, é imutável. E você pode utilizar os métodos da sequência do Python para estar manipulando essas sequências aí da BioPython. Vou mostrar posteriormente que também existem sequências mutáveis, no caso do BioPython. Então, eu estou passando, quem vai estar nessa área vai estar vendo muito isso, né? A ACTG, digamos assim, que são representações, o alfabeto, o nosso alfabeto de sequências de nucleotídeos, né? Temos o A, que representa adenina, C, citosina, T, timina e G, guanina. Então, pode... Eu não defini um alfabeto. Eu acho que pode. Mas eu vou mostrar que tem uma definição do alfabeto, né, que é proposto pela UPAC, que é um padrão aí para nucleotídeos, proteínas, e aí eu acho que ele vai restringir. Mas eu não testei isso, seria uma boa. Relembrando aí um pouco da biologia, por exemplo, aqui são rotinas bem simples, que você faria em poucos segundos, codificando. Mas você não precisa fazer isso, porque a BioPython já tem várias rotinas, vários módulos, várias classes implementadas, para você utilizar vários algoritmos e estruturas de dados também, como eu vou mostrar mais para frente. Então, o complemento, né, se você quiser calcular, por exemplo, obter o complemento de uma sequência, né, só relembrando que a adenina casa com citosina, adenina casa com timina, desculpe, e citosina casa com guanina. Então, você imprime aí o complemento. E o reverso complementar é só você pegar o complemento e inverter a string. Então, são coisas simples, mas tem coisas não tão simples que você pode demorar um pouco para fazer. E seria interessante você estar utilizando coisas já prontas. É claro que se você não está satisfeito, digamos assim, com o resultado que BioPython te oferece em usar determinado método, determinada implementação de algum algoritmo, enfim, você pode estar, com certeza, implementando o seu próprio método, né? Sua própria heurística, enfim. Na transcrição, por exemplo, aqui eu já estou passando o alfabeto, né? O alfabeto definido pela UPAC, e eu estou fazendo uma transcrição, lembrando aí o dogma central da biologia molecular, do DNA para o RNA, eu tenho uma transcrição. Então, essa transcrição, onde tem T, troca por U, né? Bem simples. E eu tenho também a transcrição reversa, voltando aí do RNA para o DNA. Se tiver algum biólogo aqui, eu falar alguma besteira, pode me interromper. De RNA para proteína, continuando aí o dogma central da biologia molecular, eu tenho aí uma sequência múltipla de 3, onde eu tenho um chamado códon, que é uma sequência aí de 3 bases de nucleotídeo, onde ele mapeia aí para um aminoácido, né? E você pode acessar a tabela de códons na internet, por exemplo, no NCBI, né, que é o Centro Nacional de Informação Biotecnológica. Você tem um mapa de códons, e cada sequência de 3 nucleotídeos ele mapeia para um aminoácido, que vai formando a proteína. Então, com o método translate, você faz, né, essa tradução,
E você pode fazer uma tradução direta também aí do DNA para proteína. Bem, o pacote seq.io é um pacote bem interessante para que você possa manipular arquivos, porque, assim como tem várias linguagens de programação, a bioinformática também possui diversos formatos de arquivos, né? Os programas... Existem muitas ferramentas de bioinformática e os programas têm os seus arquivos que você deve entrar, tem os formatos de arquivos, então são vários formatos. Então, esse pacote ele lida muito bem com isso, manipulando os mais diversos formatos de arquivos, como o FASTA, que é um arquivo bem conhecido aí da área de bioinformática, o FASTQ, que é um arquivo, por exemplo, proveniente das máquinas sequenciadoras de próxima geração, como o Illumina, Solid. E um exemplozinho do FASTA, eu teria que ter um cabeçalho depois desse maior que, ok? Eu coloquei só um ID, você pode ter uma descrição, é um formato bem simples na área de bioinformática. E logo depois desse cabeçalho, que está sendo iniciado aí pelo maior que, eu tenho uma sequência, né? Uma sequência de nucleotídeos. Então, para ler um arquivo FASTA, bem simples, ok? Você pode utilizar o método parse, passando um manipulador, estou passando o nome do arquivo, exemplo FASTA, e o formato FASTA. Estou imprimindo o cabeçalho, o ID, né, e a sequência, o ID que faz parte do cabeçalho. Eu posso também gerar um arquivo FASTA através de seq.record. Eu passo uma sequência, aí seq aí do BioPython, passo um ID, poderia passar também uma descrição da minha sequência. E manipulação de arquivos em Python é uma das coisas bem interessantes, porque é bem simples de você lidar com manipulação de arquivos em Python. E aí eu posso gerar uma sequência, eu posso gerar um arquivo FASTA, tá certo? E posso também fazer conversões entre os arquivos. Vou mostrar nos próximos slides, mas, por exemplo, aí eu tenho um arquivo do GenBank, né, que o GenBank é o banco de dados públicos aí, mantido pela NCBI, que fornece várias informações sobre a sequência de nucleotídeos, bem como a sua tradução para aminoácidos, regiões codificantes, enfim, fornece uma maior quantidade de informações. Esses formatos eles vão variando, né, de acordo com as informações que eles vão fornecendo. E no caso, aí, lendo o arquivo de GenBank também bem simples, eu deixei bem parecido com o FASTA, para termos didáticos, mostrando o ID e a sequência. E eu posso também fazer essas conversões, porque, às vezes, um programa necessita de um formato, outro necessita de outro formato, você pega a saída de um programa e converte para outro formato, enfim. No caso, eu tenho conversões FASTQ FASTA, FASTQ QUAL. Esse QUAL aí seria seria um score de qualidade aí para o sequenciamento de como a base foi sequenciada. Então, seria um score de qualidade. E o arquivo FASTA ele pode vir acompanhado pelo arquivo QUAL. E o FASTQ ele tem essa qualidade aí de sequenciamento, que pode estar sendo utilizado aí para identificar variantes, mutações, enfim, é mais informação que você tem aí para quando você está tratando dados biológicos. Então, a conversão bem simples, utilizando o convert. Não tem muito mistério. Também a conversão aí GenBank para FASTA, utilizando o convert também. Ok? Passo o meu arquivo GenBank, né, identificando que é GenBank, FASTA. Bem simples. E um arquivo também multifasta seria um arquivo que, como se fosse um arquivo FASTA, vários arquivos FASTA dentro de um. Então, tenho vários cabeçalhos, né, tenho várias sequências, e aí eu estou ordenando as sequências de acordo com o seu tamanho, em ordem crescente. Ok? Eu estou obtendo uma lista de sequências e estou ordenando essas sequências crescentemente pelo tamanho dessa sequência e gerando um arquivo multifasta ordenado. Eu tenho também módulos de alinhamento, que é muito importante, é uma operação primitiva aí de bioinformática. No caso desse alinhamento, o alinhamento
fornecido pelo módulo pairwise, que seria um alinhamento de duas sequências, né? Esses algoritmos são algoritmos de programação dinâmica. O Smith-Walterman, Needleman-Wunsch, que são algoritmos de alinhamento local e global, respectivamente, e eles garantem a otimalidade, diferente, por exemplo, do algoritmo do BLAST, né, que é heurístico. Então, bem simples, você passa os subject, digamos, carry, né, subject e carry, as duas sequências, e você obtém todos os alinhamentos, né? Através desse format alignment, você consegue obter de forma visível, né? De forma mais legível, digamos assim. Alinhamento global e local. O global está preocupado com toda a sua extensão, tá certo? E local, ele está preocupado com partes daquela sequência. Digamos que você tem dois genes de diferentes espécies, você está preocupado em identificar uma região mais curta, né, que é similar, do que o restante, como o próprio nome já indica, né, global e local. Você pode também consultar aí a base de dados remota do NCBI, através do módulo aí, né, o NCBI 3W. Esse comando pode demorar um pouquinho, porque ele faz uma consulta ao NCBI e compara a sua sequência a várias sequências do banco de dados, através do que BLAST ele está acessando remotamente o banco de dados. BLASTN é uma dos aplicativos aí do BLAST, né? Tem um BLASTN para nucleotídeos, BLASTP para proteínas, NT Serial Database, estou passando a sequência, né, arc.sec, e o tipo do formato estou passando o texto, pode ser XML, HTML, enfim. E eu estou imprimindo o resultado na tela, né? Pode demorar um pouquinho esse comando, mas é tranquilo. Para rodar o BLAST local, você vai precisar estar instalando a suíte de aplicativos. Digamos que, sei lá, você tem um servidor que é instalar local, rodar localmente, né, como a gente faz lá na Unifesp. Então, você tem uma linha de comando aí, NCBI BLASTN command line, você passa carry, subject, alt, FMT seria a visualização, o modo de visualização, estou passando 0, ou seja, estou visualizando de forma textual. O arquivo de saída que eu quero, e através da chamada desse objeto, né, eu tenho a execução da minha linha de comando. Então, eu tenho uma interface, né, digamos assim. E depois eu imprimo o resultado advindo dessa execução desse comando. No caso, se eu quisesse BLASTP, né, eu chamaria NCBI, BLASTP, command line, bem tranquilo. Visualização de dados. Na visualização de dados, é uma forma bem interessante para você detectar padrões. No caso, vai precisar instalar PyLab, né? Eu instalei, no caso, Matplotlib. Eu estou interessado, por exemplo, aí, em saber o conteúdo do GC, né, a quantidade de bases guanina e citosina. Então, pequenas discrepâncias dessa quantidade, né, desse conteúdo GC, ele pode ser usado para diferenciar espécies. Então, eu faço um cálculo simples, né, para saber a porcentagem, e através de um gráfico de pizza, eu represento essa informação, né, passando o título, né, o título também do eixo horizontal, do X, e mostrando a imagem aí com show. Outro exemplo de visualização de dados, no caso, manipulando um arquivo GenBank, né, a quantidade de genes pelo tamanho da sequência codificadora, né, eu falei que a gente tinha informação sobre regiões codificadoras no arquivo GenBank. E aí nós lemos com o seq.io, né, eu pego o tamanho de todas essas sequências codificadoras, tá certo? Se o tipo for CDS, né, que é a abreviação aí de região codificadora, sequência codificadora.
Eu passo para o meu histograma essa lista de tamanhos, né? Esse bins aí, a quantidade de barras do meu histograma. Passo o título também, seguindo o mesmo padrão. Passo o tamanho da sequência, o título no eixo horizontal, que é o tamanho da sequência, e o título no eixo vertical, que seria a quantidade, né? A quantidade de genes pelo tamanho da sequência codificadora. Não sei se dá para ver aí, mas tem quantidade de genes, tem gene com tamanho de sequência codificadora perto de 2000, né? Está bem complicado de ver aqui, mas você pode estar tentando construir suas ferramentas de análise aí no seu projeto, enfim. O cálculo do N50, por exemplo, é uma coisa que eu tive que estudar, né? Isso é bem simples, mas é muito utilizado para avaliar um assembler, digamos assim, um montador. Né? O montador atua no processo de pós-sequenciamento. Né? Exemplos de montadores tem o Velvet, o ABSys, que é paralelo, enfim, tem vários montadores aí. Então, esse N50 pode estar sendo utilizado aí para avaliar o seu montador, que seria os contigs, que todo objetivo de um montador é produzir contigs, ok? E esses contigs são sequências sobrepostas. Então, você pode estar avaliando, utilizando o N50, e um algoritmo bem simples para o cálculo desse N50, eu pego todas as sequências do FASTA, ok? Pego os tamanhos dessas sequências, ordeno essas sequências, e quando a soma dos tamanhos ultrapassar o N50, porque o N50 é a metade da soma dos tamanhos, né? Soma dos tamanhos dividido por 2, daí 50, né? 50%. Quando essa soma dos tamanhos ultrapassar a metade, a sequência da vez é o N50, no caso, o tamanho da sequência. No caso, tem estrutura de dados, né? Estrutura de dados já implementadas, como a árvore trie, que é uma árvore para buscar palavras aí no dicionário. Né? Tem um consumo de memória menor, pois eu tenho uma árvore de prefixo, né? E nessa árvore de prefixo é aproveitado os prefixos em comum, ok? Se diferenciando no final. Então, assim como são utilizadas também árvores de sufixos, árvores de afixos, na bioinformática, por mais que a otimização seja o pior de todos os males, né, você primeiro faz funcionar para depois, sempre assim, você faz funcionar para depois otimizar, mas na bioinformática a gente tem uma grande quantidade de dados para processar. Então, a gente precisa estar preocupado realmente com estruturas de dados otimizadas, né, com estruturas de dados que possam manipular esses dados da melhor forma possível, né? Tanto as estruturas de dados como os algoritmos. Então, eu estou interessado, por exemplo, aí, em achar... Eu tenho vários padrões, que serão substrings, né, que eu vou inserir na minha árvore, e eu estou interessado em achar essas chaves, digamos assim, esses padrões, dentro de uma sequência maior, que seria um genoma. Eu tento achar todas as chaves através do método find, tem outros métodos. Isso é bem mais rápido do que se fosse fazer por força bruta, por exemplo. O BioPython também possui vários algoritmos implementados, né? Tem algoritmos genéticos, tem modelos de Markov, tem também o KNN, que eu vou mostrar para classificação. Enfim, tem vários algoritmos. No caso, aí eu fiz um exemplo bem didático, a utilização de algoritmos genéticos. Como eu falei, eu tinha uma sec que era uma sequência imutável, assim como a sequência do Python. E aí também tem a mutable sec, que eu vou ter que utilizar essa sequência mutável, porque, no caso de algoritmos genéticos, por exemplo, a mutação ela altera o gene, né? Altera uma letrinha ali da minha sequência. Então, eu estou gerando várias sequências, né? É um exemplo didático. Você pode estar utilizando algoritmos genéticos, sei lá, você tem um problema que eu estava
mexendo seria eu tentando... Eu estava construindo um algoritmo de agrupamento, né? E aí eu tinha que, no caso, o Caminhos, né? Que também tem implementado, e você pode estar tentando inicializar da melhor forma possível o Caminhos, utilizando algoritmos genéticos, enfim. E eu estou gerando uma quantidade de sequências para testar o meu algoritmo. Todos esses exemplos vão estar no GitHub. Esse exemplo é parecido com o problema do OneMax, né, um exemplo bem didático para algoritmos genéticos, que, no caso do meu fitness, minha função de fitness seria, digamos assim, maximizar o conteúdo de guanina e citosina. É um exemplo simples. E tem várias funções, várias classes aí de crossover, né? Posso ter um crossover de 1 ponto, 2 pontos, enfim. Mutação também. E, no caso, eu estou usando o método da roleta, né? Podia ser usado o torneio. Então, veja que já está implementado, né? Se você quiser, para você utilizar, é bem simples, é pouco código, né? Você vai estar adaptando aí para o seu projeto. No caso, aí eu estou fazendo uma seleção, essa seleção, esse select aí, ele já retorna a nova população, ele já faz mutação em crossover, ok? É importante, eu não mostrei aqui, é importante passar o alfabeto para a sequência, ok? Senão ele vai dar um erro. E eu estou atualizando o fitness da população, muito simples, poucas linhas de código. Um exemplo também bem simples do KNN, que é um algoritmo aí de classificação, né? Tem regressão e classificação, utilizado aí na classificação, e necessita do pacote NumPy. Eu tenho uma quantidade de vizinhos, digamos assim, né? XS. Digamos que para fins didáticos, eu coloquei como classe 1, que a YS são minhas classes, 1 ou 0. Classe 1 seria aqueles que estivessem mais bem distribuídos pela quantidade de adenina, citosina, guanina ou timina. E os que estão com a distribuição, digamos assim, mais desigual, seria a classe 0. Ok? Então, eu tenho um XS, que são os meus vizinhos, um K igual a 3, né? Sempre os métodos, né, as heurísticas, tem esse K aí, que às vezes é um problema você definir. E K igual a 3 é a quantidade de vizinhos que eu vou considerar, vizinhos mais próximos, né? YS seria minhas classes, 1 ou 0, só tenho 2 classes. E eu faço o treinamento, ok? E eu tenho uma classificação de um novo exemplo, aí, que vai dar 0, pela essa minha distribuição aí, né? Se você olhar, quem está mais bem distribuído é classe 1, quem está com a distribuição tipo 15, 15, 5, 5, com a distribuição meio desigual, vai dar 0. Então, também muito simples de estar utilizando. Para quem quiser continuar o aprendizado com bioinformática, eu aconselho aí o livro de Introdução à Programação para Bioinformática com Python, com BioPython, dos caras da UFMG. A documentação do BioPython também bem simples, o código muito legível, bem documentado. Então, seria bem interessante vocês lerem o código e a documentação. Um artigo do BioPython. O Rosalind, principalmente para quem gosta de maratona de programação, vai achar muito bom o Rosalind, porque o Rosalind é tipo maratona de programação, mas para problemas de bioinformática. Então, para mim, por exemplo, que competi a vida toda em maratona de programação, o Rosalind caiu como uma luva para o início da minha aprendizagem com bioinformática. Um blog de bioinformática que eu mantenho, aí sim eu discuto algoritmos, né? Eu puxo mais para o meu lado, obviamente, não para a biologia. Mas eu discuto mais algoritmos, né, de bioinformática. Você pode estar acompanhando. E o livro do Pevsner também é muito interessante. Eu acho que é um livro para quem está iniciando em bioinformática e quer aprender sobre algoritmos para bioinformática. É o primeiro livro que deveria ler. Para mim, é o melhor. Eu iniciei uma tentativa de ensinar bioinformática com Python. E tem poucas aulas, porque eu estava terminando um curso de C++ e Haskell. Então, eu vou voltar agora com as aulas de bioinformática com Python. E no YouTube, né? Vocês podem estar acompanhando.
E várias apresentações relacionadas a temas de bioinformática estão aí no Speaker Deck, SlideShare. E é isso, eu tenho meus contatos. E eu estou disponível aí para quaisquer indagações. Muito obrigado. Thank you.